O corpo de Nélio desapareceu. O rapaz foi salvo e está vivo. Mas coisas bizarras vão acontecer com ele. Nélio acabou esquecendo de tudo, de quem ele é e, o mais importante, quem é Tunico Rocha. Mas um grande anjo aparecerá e vai ajudar Nélio. Esse anjo vai realizar um ritual assustador. O pai de Mercedes consegue recuperar a sua memória e arma um plano incrível para acabar com Tunico de uma vez por todas. O vilão vai ter 3 castigos incríveis e cruéis. O último será dado pelo próprio Nélio e vai deixar o público chocado. Tunico finalmente pagará por tudo o que fez. Mas, antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Nos Tempos do Imperador. E você ficará por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta. Você acha que Nélio vai voltar com Mercedes ou você acha que o relacionamento deles acabou por causa de Tunico? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu, particularmente, torço muito para que os dois fiquem juntos no final da novela. E você? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Quero ler a de todas vocês. Tudo começa quando Nélio ainda está estatelado lá no chão. Já está de noite e Nélio ainda não acordou e ninguém encontrou o corpo dele. A princípio, o público vai imaginar que Nélio já está sem vida. Mas na verdade, algo incrível vai acontecer. Nélio será sequestrado. Sem mostrar o que vai acontecer de fato, Nélio começa a ser puxado. A câmera vai ficar parada enquanto Nélio vai ser puxado. Ele vai desaparecendo do foco da câmera, mas a pessoa que puxou Nélio não vai ser revelada por enquanto. Logo após isso, Nélio vai aparecer deitado numa cama um tanto quanto precária. O ambiente em que Nélio está é um ambiente também muito simples, nada muito além do básico. Ele estará ainda desacordado e todo enfaixado. Um mistério começa a pairar no ar. Afinal, não se sabe onde Nélio está e nem o que está acontecendo com ele. Nesse momento, uma pessoa não identificada vai se aproximar de Nélio. Essa pessoa segura uma cumbuquinha cheia de ervas, uma espécie de remédio. Essa pessoa começa a cantar uma música em outra língua, uma língua que nós não conhecemos. A pessoa então se senta ao lado da cama e começa a colocar essas ervas que tem na cumbuca nos ferimentos de Nélio. Nesse momento, Nélio vai dar o seu primeiro sinal de vida. Ao colocar esse remédio em uma das feridas de Nélio, Nélio se contorce. A pessoa continua a cantar e continua colocando esse remédio nas feridas de Nélio. Logo após isso, Nélio vai se contorcendo todo, até que chegará um momento em que o rapaz finalmente vai acordar. Ele abrirá os seus olhos
Mas acontece que Nélio não parece estar 100% acordado. Ele estará suando muito e ele vai começar a ter algumas alucinações. Ele vai se lembrar da luta. Ele começa a ter as imagens da luta contra Tonico Rocha, mas ele não consegue ver o rosto do vilão. Ele também se vê caindo. Logo após essas alucinações, Nélio vai acordar de fato. Ele começa a olhar ao seu redor e não sabe exatamente onde que ele está. Ele vai ver a pessoa que está fazendo o ritual de olhos fechados e cantando. Ele começa a ficar desesperado e tenta perguntar para essa pessoa quem é ela, onde ele está. Mas a pessoa não responde nada. Isso porque ela está concentrada no ritual. Nélio, então, não se lembra nem quem é ele. Ele começa a se perguntar onde ele está e quem é ele. Nesse momento, Nélio vai ter que começar a se lembrar. A pessoa que está fazendo o ritual começa a colocar as suas mãos em Nélio. Coloca suas mãos na cabeça do rapaz. Nélio não consegue entender o que está acontecendo. Mas quando a pessoa coloca as mãos na cabeça de Nélio, Nélio começa a ter as lembranças de volta, de que ele tem uma filha, de que ele é Nélio e de quem é Tonico Rocha. Nélio vai ficando cada vez mais perturbado, mas ele finalmente conseguiu se lembrar de quem é Tonico Rocha. Por isso, ele vai se levantar rapidamente e vai sair daquela casa. A pessoa que estava fazendo o ritual vai agir normalmente quando Nélio sair. Parecia que ela queria que Nélio se lembrasse para justamente ele se vingar do vilão. Nélio, então, já vai aparecer caminhando. Ele está tentando se localizar e logo percebe que ele não está muito longe do recôncavo baiano. Nélio, que é um homem muito estudado e esperto, logo consegue se localizar. Ele encontra uma estrada e imagina que essa estrada vai levá-lo de volta para o Rio de Janeiro. Nélio, que ainda está muito debilitado, vai lutando contra a sua própria saúde para conseguir chegar no Rio de Janeiro. Ele está andando até Manco, mas ele precisa ir até Dom Pedro para delatar Tonico Rocha. Logo após isso, Nélio vai acabar enfrentando uma grande batalha. No meio do caminho, Nélio vai encontrar uma espécie de comitiva. Ele então vai começar a pedir ajuda, vai começar a gritar para que aquelas pessoas parem para lhe ajudar. Nélio então consegue fazer com que essa comitiva pare. Mas, nesse momento, quando ele chegar perto dessa comitiva, ele percebe que se trata de uma comitiva policial. Os policiais, então, perguntam o que foi que aconteceu com ele. Nélio explica que ele foi vítima de uma tentativa de assassinato e que ele precisa chegar no Rio de Janeiro para falar com Dom Pedro. Acontece que um dos policiais vai acabar reconhecendo Nélio lá daquele retrato falado que Tonico espalhou por todos os lugares. O policial vai falar para o companheiro que esse é aquele homem que estava nos jornais, que fugiu com a outra moça lá. O policial, então, acaba percebendo que realmente é Nélio. Nélio, então, vai tentar se explicar, dizendo que não é nada disso, e que foi exatamente o homem que divulgou o retrato dele que tentou tirar a vida dele.
Nélio também tenta explicar que Tunico é o vilão da história, e não ele. Mas os policiais não querem nem saber. O policial vai descer ali da carruagem e vai dizer que Nélio está sendo preso em flagrante depois de estar foragido. Nélio, é claro, vai ficar desesperado e vai dizer que ele precisa chegar no Rio de Janeiro. Ele vai tentando convencer os policiais, dizendo que ele é amigo de Dom Pedro. Mas os policiais revelam que eles têm que seguir a lei e que enquanto Nélio não conseguir provar a sua inocência, ele vai ficar preso. Os policiais então colocam ele preso dentro da carruagem e seguem viagem. Dentro da carruagem, Nélio vai ficar pedindo por favor para que os policiais soltem ele. Nélio não consegue provar que ele é inocente, mas pede para que os policiais acreditem nele. É claro que os policiais vão debochar de Nélio, vão ficar rindo dele. Logo ao final do dia, os policiais vão parar para acampar e descansar. Afinal, amanhã eles têm que continuar a viagem deles para o Rio de Janeiro. Viagem essa que é muito cansativa. Nélio vai ficar dormindo dentro da carruagem, para que ele não fuja. Nesse momento, Nélio vai pensar que ele pode fugir. Mas como? Afinal, ele está preso. Nélio, então, que é muito inteligente, espera os dois policiais dormirem. Assim ele vai conseguir colocar o seu plano de fuga em prática. Quando os dois policiais pegam no sono, Nélio vai retirar uma das perninhas do seu óculos e vai enfiar na fechadura da carruagem. Nélio enfia a perninha do óculos e começa a balançar, para que a tranca vá aos poucos, vai desativando. Nesse momento, Nélio vai tentando, e sempre de olho nos policiais para ver se eles não vão acordar. Depois de ficar alguns minutos tentando, Nélio finalmente vai conseguir abrir a porta da carruagem. Ele começa a descer lentamente para não fazer barulho. Mas quando ele estará no último degrau, o policial vai acabar mexendo. Nélio vai ficar paralisado e vai esperar o policial parar de mexer, porque ele imagina que o policial possa acordar. Nesse momento, o policial volta a ficar quieto e Nélio aproveita para fugir. Só que agora, Nélio vai ter que seguir a sua viagem a pé e sozinho. Por isso ele vai acabar demorando ainda mais. Mas Nélio não vai desistir. Ele continua. Ele passará por fome, frio, cansaço, mas ele não vai desistir. Depois de dias caminhando, ele finalmente chegará ao Rio de Janeiro. Nélio nem parece acreditar. Ele mal consegue andar e está se arrastando, mas ele não quer perder um minuto sequer. Por isso, ele aperta o seu passo para chegar logo a Dom Pedro. Nélio então finalmente consegue chegar na corte. Os guardas vão reconhecê-lo e deixarão entrar. Quando ele entrar na corte, ele logo dará de cara com Teresa Cristina, que ficará abismada com a situação. Nélio, esbaforido, vai dizer que ele precisa muito falar com Dom Pedro e que é urgente. Teresa vai chamar Pedro, que logo desce para ver o que é que está acontecendo. Quando Dom Pedro chega, Nélio já vai contando logo tudo de cara.
ele revela tudo que descobriu de Tunico Rocha e também revela que ele tentou tirar a vida dele e também sequestrou Dolores e a filha dele. Nesse momento, Dom Pedro diz que alguém precisa parar este sanguinário e que esse alguém vai ser ele. Dom Pedro diz que acabou e que ele não aguenta mais ver o seu país e as pessoas do seu país sofrendo por causa deste crapo. Dom Pedro, então, ordena que os homens vão atrás de Tunico Rocha e o tragam para a corte imediatamente, porque ele tomará uma atitude séria. Enquanto isso, Nélio vai sendo cuidado pelos empregados da corte para tentar se recuperar desses dias intensos de viagem. Tunico Rocha vai estar em seu gabinete tranquilamente, quando de repente ele será surpreendido pelos guardas reais. Nesse momento, Tunico vai estranhar e perguntará se ele pode ajudar. Os guardas reais pedirão para Tunico acompanhá-los, porque Pedro quer falar com ele. Tunico então acaba obedecendo, mas ele nem imaginava que esse seria o início de seu fim. Chegando lá, ele logo vai encontrar com Nélio. Tunico ficará boquiaberto e não vai acreditar no que ele está vendo. Mas ele vai tentar disfarçar para que Dom Pedro não perceba a sua indignação. Dom Pedro, então, vai logo soltar o verbo. Tunico pergunta por que Dom Pedro chamou ele. E o imperador revela que chamou Tunico para dar o castigo merecido. Tunico vai dar uma risada de deboche e pergunta que castigo merecido. Dom Pedro, então, já logo revela que, para começo de tudo, Tunico não será mais deputado no Brasil. Esse será o primeiro castigo. O segundo é que Tunico vai perder todos os seus bens por ele ter cometido vários crimes. Esse é o segundo castigo. Dom Pedro ainda vai dizer que o terceiro castigo vai ser dado por Nélio. Nada mais justo, afinal, ele foi o mais prejudicado de toda essa história. Nélio então vai ficar chocado com essa responsabilidade. Mas, enquanto Nélio vai pensando, Tunico vai dizer que Dom Pedro não pode fazer isso. Mas o imperador vai dizer que ele pode sim, e que ele é o imperador do Brasil e ele pode tudo. Dom Pedro então pergunta se Nélio já decidiu qual vai ser o castigo. Nélio, que está muito debilitado, vai se levantar do sofá e, se aproximando de Tunico, com um ar de ódio, de raiva, vai dizer que ele quer que Tunico Rocha passe o resto dos dias na cadeia. Ele quer que Tunico Rocha apodreça lá e pague por tudo que ele fez. Tunico vai dizer que Dom Pedro não pode aceitar uma coisa dessas. Mas o imperador vai rir da cara de Tunico e vai dizer que, se Nélio deseja assim, que assim seja. Tunico então acaba sendo levado pelos guardas e esse vai ser o seu terceiro castigo. O público vai ficar totalmente chocado com a maldade de Nélio. Mas também não é pra menos, né, gente? Afinal, Tunico Rocha é um vilão extremamente ruim. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você assiste a novela. Até mais!